Olá, tudo bem? Bem-vindos a este quadro Fundamentos do programa Cristo para Todos da Igreja Luterana. Hoje queremos falar sobre orações não atendidas. Por não serem atendidas, se transforma num assunto um pouco angustiante. Mas queremos refletir a partir da ação de Deus em nossas vidas. E talvez dizer que não sejam orações não atendidas. Talvez vamos chamar assim orações aparentemente não atendidas. Um texto muito elucidativo para falar sobre isso é 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo fala de um problema seu. Ele dá o apelido desse problema de espinho na carne. Eu digo assim apelido porque a gente não sabe exatamente o que tinha o apóstolo Paulo. Era uma doença. Alguns supõem que era provavelmente um problema nos olhos por causa de um escrito dele na carta aos Gálatas. Mas enfim, ele chama de espinho na carne, uma doença. E ele diz no versículo 8 de 2 Coríntios 12, 3 vezes orei ao Senhor para que Ele tirasse esse problema de mim. A questão é que Deus não tirou. Ou seja, Deus aparentemente não atendeu o seu pedido. No entanto, eu disse que esse texto é muito elucidativo, porque nos outros versículos nós entendemos a razão de Deus não ter atendido literalmente como o apóstolo Paulo pediu. Já no versículo 7 a gente descobre isso. No versículo 7 nós lemos que Paulo fala que para que ele não ficasse orgulhoso demais, porque um pouco antes no texto ele estava falando de visões que ele tinha tido, de coisas magníficas que Deus lhe tinha concedido. E aí ele diz, para que eu não ficasse orgulhoso demais, Deus permitiu que eu tivesse esse problema. E quando então no versículo 8 ele fala das 3 vezes, é interessante isso, ele dizer 3 vezes pedi ao Senhor. Quando ele diz 3 vezes, eu suponho que não seja assim, que ele estava caminhando daqui para lá e lançou uma intercessão em pensamento a Deus. Acho que não. Para ele dizer 3 vezes é porque ele parou, concentrou esforços nessa oração e mesmo assim Deus não o atendeu. E a resposta de Deus para essa sua oração foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tanto que Paulo depois diz que quando ele é fraco em si próprio, então a força de Cristo age nele. Ora, então já entendemos que Deus atendeu de uma maneira ainda mais ampla a oração do apóstolo Paulo, o abençoando mesmo com a dor, o abençoando mesmo com um aparente não. Assim nós temos didaticamente que Deus sempre responde às nossas orações. Ele responde dizendo sim, atendendo ao pedido conforme nós o fizemos. Ele diz não, quando o que pedimos não é da sua santa vontade ou é algo nocivo. Aliás, está escrito claramente em Tiago capítulo 4, versículo 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus, diz a palavra bíblica nesse texto. Ainda diz assim, vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Dessa forma, nós percebemos que alguma vez, como um pai querido e amado, Deus nos diz, não, isso não é o melhor para ti. E devemos confiar. Não quer dizer que Deus não esteja respondendo a nossa oração com o seu não. Outras vezes ele diz, espera. Quando ele então nos desafia à persistência na oração, como sugere várias palavras de Jesus nos santos evangelhos. Essa persistência talvez explica a razão de Paulo ter orado 3 vezes. Então assim Deus responde dizendo sim, não ou espera. Assim é importante refletirmos no que Deus nos responde, como Ele nos responde e pensarmos na nossa vida espiritual. Também quero chamar a atenção aqui para um cuidado. Tenho visto alguns religiosos oprimirem consciências. Pessoas que dizem, olha, eu fiz tudo de acordo com o que me foi pedido nas regras ou, sei lá, religiosas, e Deus não me atendeu. E alguns prontamente dizem, olha, porque te faltou fé. Talvez tenhamos que pensar mais na ação graciosa de Deus, porque a ênfase não está naquilo que eu faço, o poder não está na oração de quem faz, mas sim em Deus, o nosso Senhor. E Ele se aproxima e diz, a minha graça te basta. Que você receba bem esta resposta, que
Que você tenha então a certeza de que ao colocar sua fraqueza, Deus reveste com a sua força. Ao apresentar seu pecado, Deus lhe dá o seu perdão. Oração não atendida é oração não feita. Por isso, ore sempre ao Senhor e confie que o mais Ele fará. Até mais!